Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Uma boa noite para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora. Que a luz de Oxalá possa chegar até você, trazer paz, renovar suas forças e trazer refrigério para a tua alma. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós os agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pela grande oportunidade, pelos amigos visitantes, encarnados e desencarnados, pela presença de nosso amado irmão Dr. Bezerra, que já se encontra entre nós, com a sua comitiva do bem e da caridade, todos os benfeitores, consoladores e doutrinadores. Que assim seja. A mãe e os irmãos de Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então, anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, mais uma vez, que nós já vimos esse evangelho por um outro prisma, por outro ângulo, no passado. E hoje ele vem falar novamente, trazer uma mensagem, e todo mundo se assusta com o título dele, e com o conteúdo também. Quem era a mãe de Jesus? Quem era a mãe? Tem certeza? Saiu fraquinho, tipo assim, vai que não é. Quem era a mãe de Jesus? Maria. E aí fala que ela era a mãe de Jesus, e fala que ela e quem mais estavam procurando Jesus? E os irmãos. Vamos ver se vocês estão bons aqui do aprendizado passado. Aí a pergunta que não quer calar, e já tem até filme, falando sobre isso. Jesus tinha irmãos? Maria teve mais filhos? Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos? Como fazia um personagem da escolinha do professor Raimundo, O professor fazia uma pergunta e o aluno: mas não me fala uma coisa dessa, quando foi isso? Ele não sabia nunca as respostas, Mas, o que então? Ele tinha ou não tinha? Tinha. Eita! Tinha ou não tinha? Como? Você acredita que tinha? Você já leu ou estudou alguma passagem bíblica ou qualquer registro oficial da história que trazia esses irmãos? Alguém aprendeu quando criança que ele tinha irmãos? Alguém aqui fez catecismo? Sei. Vocês aprenderam em algum momento lá na igreja que vocês frequentavam que Jesus tinha irmãos? Então, olha como a gente reduz a palavra irmãos, Olha que pegadinha legal. Como a gente limita a palavra irmão apenas no biológico. Olha que maluco. Eu acredito que todos nós somos irmãos de Jesus, filho de Deus. É o que eu? Obrigado por comungar da minha ideia. Eu acredito nisso. Então, acontece que
os textos escritos, nós não tínhamos a palavra primo em hebraico e nem em aramaico. Então a palavra primo, esses primos nossos, agora estou falando dessa nossa realidade agora, esses primos nossos de primeiro grau, esses primos nossos de segundo grau e até de terceiro grau, naquele tempo eram considerados irmãos. Porque as nossas mães são irmãs, ou os nossos pais são irmãos, ou o nosso pai é irmão da sua mãe, ou a sua mãe é irmã da minha mãe, entendeu? Esses primos eram considerados irmãos. Mas não existia essa palavra primo. Então, o texto vai chamá-los de irmãos. Entendeu? Resolvida toda a questão. Senhor, tua mãe e teus irmãos, ou seja, os filhos da tua tia, estão aí e querem falar contigo. Esses irmãos são esses primos aqui, que acompanhavam Maria. Olha que interessante. Quando eles falam, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podia chegar perto dele por causa da multidão. Algum momento vocês já viram Jesus sozinho? Existe alguma passagem que vocês lembram do mestre sozinho? Vamos lá. Quando que ele aparece sozinho? Muito bem. No deserto. Que mais? No Monte das Oliveiras, não é? Quando Nicodemos vai atrás dele. Mais algum momento? Mais algum momento que alguém se lembra? Difícil, né? Então, a maioria do tempo ele estava em meio à multidão. E aí não conseguiam se aproximar dele. Então anunciaram a ele: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E o que ele responde? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, nós temos uma família que aí nós entendemos, nós todos aqui, entendemos que é uma família biológica. E nós temos uma outra família. Que família que é? Hã? Muito bem. Que é a família espiritual. Opa, então o evangelho de hoje fala sobre a mãe, fala sobre irmãos ou fala sobre o mestre? Ela fala de família. O evangelho de hoje fala sobre Maria, mas principalmente na figura da família. Como deve ser difícil viver sem família? É ou não é? Como deve ser difícil viver a vida e passar pelos desafios da vida sem a família. Construir e não ter com quem comemorar ou celebrar a vida. Não ter a família. Então, assim, a família é extremamente importante. Mas tem uma família que ela se torna indispensável. Que ela acaba, muitas vezes, da vida da gente, substituindo até mesmo a família biológica. Nossa, que horror, pai, o senhor está falando isso? Estou falando isso.
Exatamente isso. Se a família biológica é importante, a espiritual é 1000 vezes mais. Porque na hora dos desafios, a única família que não pode te deixar é a família espiritual. É a família que vai rezar por você, que vai torcer por você, que vai vibrar por você, que vai correr com você, que vai ligar para ver como você está. Entende isso? Que vai te dar força para continuar a caminhada e superar o desafio que você está passando. Muitas pessoas desistem do caminhar porque não tem essa segunda família, que é a família espiritual. Segundo modo de falar, porque para muitos pode ser a primeira família espiritual. Então, esse evangelho de hoje, ele vem trazer uma mensagem que para o mestre, a questão biológica de sangue não se importa. Por que que os evangélicos se chamam de irmão? Porque o mestre disse, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de meu Pai. É por isso que eles se tratam como irmãos, porque estão irmanados na mesma palavra e no cumprimento da vontade de Deus. Não estou dizendo que todo mundo cumpre ou que é perfeito, não é isso, mas estão com o mesmo objetivo, entende? Então, o que nós precisamos no dia a dia? Nós precisamos, além de zelar pela nossa família biológica, nós precisamos cultivar uma família espiritual. Na hora do desespero, starta a sua família espiritual. Na hora de vibrarem positivamente para que uma porta se abra, starte a sua família espiritual. Na hora que chega aquela cirurgia que você está morrendo de medo, starta a sua família espiritual. Na hora de renovar a sua esperança, a sua coragem, onde você vem? Junta a sua família espiritual no seu templo sagrado. Quando você achou que o chão estava se abrindo, o mundo ia cair sobre a sua cabeça, aí você chega no templo da sua família espiritual, você se refaz. Então é muito complicado as pessoas em pleno século XXI, em que um necessita do outro, querer viver sem uma família espiritual. Pois não. A família espiritual, então, são os amigos? A família espiritual, então, são os amigos? Os amigos podem ser uma família, mas não uma família espiritual. Quem são essa família espiritual? A família espiritual é aquela família que você criou aqui dentro, Sim. que caminha com você. Entendeu? Ah, tá. Não é quem já foi. Como assim? Não é quem já foi. São pessoas que a gente está sempre... Isso, a família espiritual. A minha família espiritual são todos vocês. Todos os filhos da casa fazem parte da minha família espiritual. Entendeu? É aqui que eu renovo minhas forças, minha esperança. É aqui que eu choro nesse congá. É aqui que eu clamo. É aqui que eu... Essa é a minha família. Né? Então, um exemplo. Quando minha mãe adoeceu, minha família, dentro do possível, é claro, me acolheu, fez o que pôde. Mas quem me pegou no colo? Quem rezou por mim? Quem dividiu os horários de visita no hospital? Você entende isso? Um dia uma filha falou assim para mim, pai, se precisar limpar a casa, ou sei lá, lavar uma roupa, fazer uma comida, o senhor me liga que eu desço lá. Cara, você entende isso? Meu amigo de Curitiba, que é um amigo que eu conheci ainda quando eu estava no outro segmento religioso, todos os dias, seguidamente, participando de novena, participando de terço, participando... Olha, coloquei o nome da sua mãe hoje nas nossas orações, no terço de hoje foi a novena disso aqui, hoje foi... Irmanados, então assim, a família espiritual, ela se mantém irmanada. Às vezes eu brinco aqui na casa,
que eu canto aquela musiquinha, né? Essa família é muito unida, né? E também muito unida, né? Porque família tem problemas, aqui tem, lá em casa também tem, na de vocês também tem, né? E aqui na família espiritual também tem problemas. Mas e como tem mexido, muito bem lembrado, tem mexido, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos nos alicerçar nas duas famílias. E que a família espiritual, ela é indispensável. O que acontece aqui? Primeiro, tem que ter obediência. O que Maria mais teve na vida diante de Deus? Obediência. Já pensou se essa menina me comete um aborto? Não tinha Jesus para ninguém. Se essa menina fala, não, eu mudei de ideia, não quero criança nenhuma, eu não tenho culpa de nada, não quero saber, não tinha Jesus para ninguém. O que ela mais teve foi obediência. Segundo, qual era a conexão de Maria com o Pai, com o Criador? Imensa, né? Então Maria tinha uma conexão imensa com o Criador. E qual era o comprometimento dela com a luz e com a verdade? Indiscutível. Ela tinha comprometimento. Por isso que ele fala, porque a princípio fala, nossa, como Jesus está mal criadinho, né? Acha falar assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a palavra do meu pai. Não parece meio... Mas não é. A primeira a cumprir foi Maria, então ela estava dentro da lista, né? Não é mal educado. A primeira a cumprir a obediência, a conexão imensa, o comprometimento com as coisas de Deus foi Maria. Então ela também estava contemplada na família, tanto biológica, mas também espiritual dele. Inclusive ela é muito mais espiritual do que biológica, né? Da forma em que se deu pelo Espírito Santo, né? Ela é puramente espiritual. Se a gente for ver, não tem sangue na história, né? Se deu por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, então é puramente espiritual. Então nós precisamos começar a procurar na vida pessoas com conexões espirituais, pessoas com conexões de luz, pessoas com conexões de bondade, de verdade, e a gente acaba se irmanando e leva a vida. O que eu quero dizer com isso? Fica mais fácil. O fardo fica mais fácil. Quando a gente reparte o ônus das coisas da vida, a vida fica mais leve. E essa família espiritual, ela tem fundamental importância nisso. Quando você olha para a tua vida, com quem você pode contar? Olha para a tua vida, com quem você pode contar? Se você achou pelo menos uma pessoa, graças a Deus. Se você achou 2, 3, no máximo 4, amém. Entende? Então, a vida só fica mais fácil de ser vivida quando a gente cria nela conexões com o próximo. Quando a gente cria nela comprometimento com a existência, comprometimento com o Criador, obediência, que é algo que o ser humano do século XXI não quer ter. O ser humano do século XXI está extremamente desobediente, teimoso, turrão. Está vendo que não dá e quer fazer, está vendo que não pode e teme fazer. Entende isso? Não aceita
os desafios da vida, não obedece à ordem natural das coisas, que é tudo para ontem, tudo no imediatismo, que é tudo full time. Ele quer apertar um botão para as coisas da vida e não é assim. Quer apontar um controle remoto e não é assim, a vida não é assim. Isso é no mundo da tecnologia. Quer que se resolve para ontem e não é assim. Entende isso? Então nós precisamos revisar a nossa vida. A conexão imensa, olha a conexão. Imagina, as conexões de hoje são no máximo do Wi-Fi. É ou não é? Mas com o alto, poucas pessoas estão saindo do chão para se elevar a caminhos ou dimensões espirituais. Poucas pessoas estão conseguindo fazer uma oração antes de dormir. Quase ninguém faz uma oração na hora que levanta. Ou seja, não está tendo conexão. Diante de um desafio, de uma prova, as pessoas se desesperam, mas não conseguem fazer uma oração. Ou pedir força divina, pelo menos que seja meu Pai me ajuda. Ai meu Deus, entende isso? Nós estamos sem conexão, nós estamos sem obediência. Nós estamos vivendo no automático e nós não estamos tendo comprometimento. Ah, eu não, deixa que se dane, não é comigo. Você viu que não, mas isso é lá isso é lá em Santa Catarina. Isso é lá na Rússia. Isso é lá no bairro tal. Entende isso, que nós estamos nos importando cada vez menos. Ou seja, estamos cada vez menos comprometidos com a vida, com o ser, com a existência, com o divino. Essa é a grande reflexão que esse evangelho quer dizer. Então o que o mestre diz? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra, que estão a serviço do bem, da luz, da caridade, da verdade, que estende a mão. Então, a pergunta é, você é um irmão hoje? Você tem atitudes de irmão hoje ou de irmã? Você se comporta dentro da sua família como um irmão? Essa é a reflexão. Você se comporta como uma irmã? Ou você é aquele que só quer receber, só quer receber, só quer receber, só quer receber? Nunca tem nada para dar, nunca se comporta como aquele que doa, que faz, que oferece. Essa é a reflexão desse evangelho. Porque senão eu não estou sendo família, nem espiritual e nem biológica. E todos nós, seres humanos, somos irmãos. Somos irmãos. E não só seres humanos, como a própria natureza. A própria natureza também é nossa irmã. Então, quando aqueles homens avançam na Amazônia, derrubando arvoredos, estão derrubando e destruindo irmãs mais velhas nossas, que nos ajudam a respirar, que cuidam de nós com seus frutos, com as suas sombras. Quando alguém impede que aquela água seja potável, está estragando uma parte da nossa irmandade com a natureza. É uma irmã nossa que alimenta a nossa sede, que mata a nossa sede, que está sendo assassinada. Entende isso? Quando o rio é extremamente poluído, uma grande mortalidade de peixes, que poderiam matar a fome de milhões de pessoas, são irmãos nossos que estão sendo atingidos. Quando a gente sente esse calor insuportável, é o universo gritando, socorro, parem com isso. Por isso que São Francisco de Assis dizia, meu irmão sol, minha irmã lua. Porque ele se sente parte do universo e nós somos todos irmãos, irmanados. Eu, o céu, as estrelas, a lua, as árvores, os pássaros. Eles se comunicam com a gente, eles cuidam de nós, eles nos acolhem. E assim a família biológica deve ser, pelo menos, né? Deve ser, seria o plano perfeito.
e assim também a família espiritual. Portanto, todos nós somos um. Todos nós somos um. Quando uma mulher é atacada, é violentada, todas as mulheres estão sendo violentadas. Nós não podemos dizer, mas isso é lá na China. Não, não é na China, não. Todas as mulheres estão sendo violentadas. Quando um homem negro é violentado pela polícia até a morte, todos os negros estão sendo violentados e todas as pessoas da humanidade estão sendo violentadas. Quando alguém lá no morro está passando fome, é teu irmão que está passando fome. Está sobrando demais na mesa de alguém ou está indo demais para o lixo de alguém. Então todos nós somos um. Essa unicidade que nós precisamos entender para viver a vida. O Altair é testemunha que um dia, o pai Tobias falou para ele, fala para o menino pôr como é que ele fala? Cobridor? 2 cobridor dentro do carro e deixar lá. Cobridor é cobertor, viu, gente? E estava muito frio, ao contrário de hoje. Deixei lá. Um dia eu fui lá na loja dele, e era tempo de frio. Ele falou, o senhor aceita um café? Eu falei, eu aceito um café. Entrou um morador de rua, sei lá, e falou assim para mim, você não tem um cobertor para me dar? Ou não foi? Como é que eu faço? Você não tem um cobertor para me dar? Foi uma coisa de louco. Um dia, eu deixei uma cesta dentro do carro. Na hora que eu estacionei, virei para entrar na loja. Desceu um senhor com um carrinho, como chama? Que cata reciclável. Um senhor negro. Falou, boa tarde, senhor. Foi por mim. Eu falei, boa tarde, senhor. Tudo bem? Falei, tudo bem. Falei, que calor, né? Calor, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha, eu acho que hoje eu não vou conseguir. Eu precisava de R$2 para inteirar, para comprar uma caixinha de leite. Ou se o senhor puder me arranjar uma caixinha de leite. Falei, como é que é o nome do senhor? Ele falou, é Sérgio. Olha que maluco. Abri o carro, tinha uma cesta com 6 caixinhas de leite. Você entende essa conexão? A que ponto chega as nossas... Então, assim, nós precisamos estar realmente conectados, nós precisamos prestar atenção nos sinais. Eu conheci uma pessoa, há quase 10 anos atrás, no aeroporto de Brasília, quando nós descemos do avião e estava indo pegar o veículo que ia levar para o hotel, eu bati o olho, ela me olhou, uma senhora de 65 anos, com mais 2 amigas. E entramos na mesma van. Aí descobrimos que íamos ficar no mesmo hotel. E ficamos 5 dias para o evento, para um Fórum Mundial de Direitos Humanos. E no retorno, quando chegou no aeroporto de novo, 5 dias depois, me deu uma crise de choro na hora de vir embora e falei para ela, Estela, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que uma parte de mim ia ficar lá, sabe? Ela falou, Sérgio, desde o primeiro dia, quando eu bati o olho, não sei te explicar, mas eu te reconheci. Eu fui criada num colégio católico, interno, e Dom Bosco dizia que as almas irmãs se saúdam de longe. E a minha alma saudou a tua alma quando eu te vi no aeroporto. Se você não entendeu o que está acontecendo, é isso. Somos almas irmãs. E, meu Deus, que coisa mais forte, né? Somos almas irmãs. Então nós precisamos começar a criar esse olhar para o outro, que quem está te pedindo não é só um mendigo, não é só um munícipe, não é só uma outra pessoa, é uma alma irmã.
Aquele que você está estendendo as mãos é uma alma irmã. Entende isso? E se você tiver a água que ela necessita naquele momento, dê. Nem sempre a água tem forma de água. Então eu termino esse evangelho com a frase do mestre: meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que ouvem e cumprem a palavra de meu Pai. Ou seja, se você estiver no caminho do bem, você é meu irmão. Você é minha irmã, você é minha mãe. Porque você está comungando comigo, da mesma luz, da mesma energia, da mesma caridade. E aí, Zezé, eu termino esse evangelho dizendo que a conclusão é: nem sempre a família espiritual ampliada precisa estar no mesmo segmento, mas irmanada na mesma intenção do bem e da caridade. Entende? Então, se os teus amigos estiverem engajados com você, no mesmo caminho do bem, fazendo ações do bem, fazendo e tendo atitudes edificantes, que contribuem para a vida de alguém ser melhor, então, essa aí também é a sua família espiritual. Que assim seja. Não haveria oportunidade melhor para agradecer a nossa mãe Maria pela sua grandeza. Tem amigos que te convidam para uma festa. Tem amigos que te convidam aí para a grande massa da juventude, para um baseado, ou para uma carreirinha. Quem é o amigo que te convidou para tirar um tempinho da sua vida e estar aqui hoje? Para alimentar o teu espírito. Entende isso? Quem são os teus irmãos que te olham e vejam e falam: estou te achando um pouco triste hoje. Estou te achando pensativo hoje. A gente vai identificando a nossa família com as atitudes das pessoas. Mesmo porque às vezes tem família que não tem atitudes de família. Mas tem muitas pessoas que têm atitudes de pessoas, de família espiritual. Vamos lá, vamos nos colocar em oração. Pedir para nossa mãe Maria que nos ensine a ter obediência, que nos ensine a ter a conexão, que nos traga comprometimento. Sim, eu quero fazer parte da família do Mestre. Quero pedir a Maria Santíssima que ela passe com o seu véu sobre cada um, restaurando corações, restaurando famílias, desfazendo mágoas, chateações e abençoando no campo exato do que você precisa. Maria, mãe, nossa mãe, mãe do nosso mestre e irmão Jesus, passa na frente de todos os nossos desafios, de todos os nossos nós, e desata cada nó da nossa vida, restaura cada ponto de luz nas nossas famílias, na nossa saúde. Cuida, mãe, de cada um de nós, dos nossos passos, dos nossos afazeres, impedindo que todos aqueles que não querem a nossa vitória sejam afastados, que não querem a nossa evolução, o nosso progresso, sejam afastados de nós. Mas que o teu manto nos cubra e nos proteja, nos envolva, que o seu manto possa nos imantar de luz, de graça e de amor. E que tudo aquilo que o nosso coração deseja e que for da vontade de nosso Pai,
se realize na nossa vida. Que todas as portas, Mãe, que eu vejo agora, que estão trancafiadas, se abram, quebrando cadeados e correntes, para que as realizações de todos os filhos se realizem, existam e aconteçam. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Falar uma coisa que essa semana eu participei de um simpósio de espiritualistas, de pessoas que trabalham com energia, e eu sempre falei que energia tem cor, tem forma, tem cheiro, e nós precisamos tomar muito cuidado. Esse calor todo que nós estamos vivendo, grande parte dele é por conta do desequilíbrio ambiental que nós, seres humanos, causamos mesmo. Mas também há no ar muito ódio, muito rancor, muita guerra, muito sangue, muitos sentimentos negativos que impulsionam o aquecimento. Maluco isso, né? Então, às vezes a gente não tem ideia do que está no ar que nós estamos respirando. E no pensamento coletivo, muitas pessoas pensando em destruição, muitas pessoas pensando em desistir, muitas pessoas irradiando ódio para os outros, irradiando inveja na vida do outro. Tudo isso também colabora para o aquecimento. Nossa, que coisa boba, não é. Não é. E há um estudo que foi feito e que está sendo discutido, que há seres trevosos que só sobrevivem em temperaturas acima de 50 graus. E tem lugares que está próximo a isso ou já chegou a isso. E que esses seres serão libertados devido à temperatura. Então, toda vez que eu promovo algo que desequilibra a natureza, eu estou dando permissão para que esses seres ressurjam da terra, do mais profundo da terra, e venham habitar entre nós. Então, tome muito cuidado. Nós já estamos tendo, né, muitas enchentes em alguns lugares. Você percebe que a coisa está desequilibrada. Vendavais e também o aquecimento, ou seja, um desequilíbrio total. Isso também reflete o desequilíbrio que o ser humano está vivendo dentro de si mesmo, na sua crise existencial, que tem pessoas que nem sabem por que estão nesse mundo, tem pessoas que acordam sem direção nenhuma para a vida, e tudo isso influencia no que nós estamos vivendo aqui, no mundo, né? E isso pode atingir outras dimensões, tanto superiores como inferiores. E é aí que eles se libertam, se emergem da terra e começam a fazer cada vez mais transtornos entre a convivência das pessoas. Então fiquem muito atentos a isso e não aceitem provocações. Não mordam a isca. Saiam do coletivo, do pensamento coletivo. Não percam o equilíbrio, a paciência. É isso que estão tentando fazer. Tá? Pessoal, se hidratem, por favor. Se hidratem o máximo possível. Tá? Não esqueça de tomar água, sucos e bastante líquido, tá bom? Vamos agradecer ao nosso amado Pai, nosso Criador, pelo dia de hoje, pelas bênçãos, que Ele renove a nossa esperança, que nossa Mãe Maria continue cuidando de nós, da nossa saúde, do nosso trabalho, das portas que precisam se abrir, dos nós que precisam se desfazer. Maria, passa na frente, Mãe. E agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, com a sua comitiva do bem, da caridade, todos os bons trabalhadores, consoladores, doutrinadores e benfeitores, para que retornem às suas moradas espirituais, às suas dimensões,
e para que deixe entre nós a paz e a luz e a bondade. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção quem é de bênção. Sintam-se todos abraçados. Eu estou molhado.